Oi, turma do livro Alânia Áureo Gonçalves, no capítulo 26, Semente de Esperança. Eu me encontrava tão maravilhado com a sociedade que estava conhecendo que senti vontade de estabelecer residência ali imediatamente. Passara muitos anos sonhando com um mundo diferente quando encarnado na Terra. Infelizmente, minhas pobres conjecturas filosóficas, em vez de me encherem de otimismo, apenas me tiraram qualquer esperança de que algo pudesse mudar. Percebendo meu anseio, Ludwig me lançou um paternal olhar e disse: "Não conquistaremos o ingresso em comunidades planetárias felizes sem esforço, meu amigo. Por enquanto, vamos focar em tentar ao menos permanecer em nosso planeta Terra, nessa fase de transição, e não sermos extraditados compulsoriamente para mundos ainda mais primitivos, onde, conforme Jesus advertiu, haverá choro e ranger de dentes. Será que ainda há esperança para mim? Apenas semeei descrença e revolta na última romagem reencarnatória, ponderei, inconscientemente, querendo ouvir a palavra consoladora que sempre ofereciam os amigos de Alânia. Ainda há esperança para a maioria. E muitos estão tendo a última chance de provar que merecem permanecer em nosso planeta. Em breve você terá a sua." Em breve, antes que Ludwig pudesse responder, fomos surpreendidos por um fenômeno natural de proporções espetaculares. Ventos muito fortes formavam uma espécie de tornado que se movia na direção de um bairro residencial. Temi pelos estragos que poderiam acontecer. Uma chuva forte começou em seguida. Não se preocupe. Esse tipo de evento não tem força para estragos físicos. Assim como na Terra, os fenômenos climáticos visam sanear a atmosfera de energias deletérias, dentre outras funções, e são controlados por entidades especializadas. Realmente a massa de ar passou sem causar maiores problemas. E Ludwig concluiu: "O clima já se encontra mais ameno aqui em Jordan. Parece que a natureza reflete a paz que a sociedade já conseguiu proporcionar aos seus habitantes." Refleti, observando o redemoinho de ar se distanciar, varrendo os miasmas da atmosfera. Passado alguns minutos, a chuva amainou e as pessoas começaram a circular pelo bairro. Reparei melhor nas características de cada habitante e notei que a maioria tinha acompanhantes espirituais iluminados. São espíritos familiares e tutelares. Aqui em Jordan, a sintonia com os amigos desencarnados protetores é mais intensa. Já se aprendeu que a intuição benéfica e o direcionamento desses seres são muito valiosos. Tudo é potencializado pelo hábito sadio da prece, que é praticado como uma disciplina espiritual diária. Vi algumas famílias passeando calmamente pelo bairro. A sensação de paz e fraternidade era muito grande. Impulsivamente questionei: "Mas será possível que essas pessoas não briguem nunca?" E Ludwig, um tanto surpreso com a minha pergunta, respondeu: "Naturalmente existem conflitos e posicionamentos diferentes, mas os jordanianos não compram briga por qualquer coisa, Lucas. Geralmente cedem, pois preferem ser felizes do que ter razão." A gente vive falando essa frase aqui, né? Como se diz na Terra. Ademais, o sistema econômico e político fundado em valores que estimula a colaboração desestimula a busca pelos interesses individuais, o que ameniza em muito a tensão social. Mas eu me refiro à vida privada, e é justamente aí que o temperamento pacífico dos jordanianos se destaca. A maioria já aprendeu que não pode controlar o comportamento de seus semelhantes e, assim, permite que cada um seja como pode ser. Sempre que necessário, orientam e incentivam, mas sem a necessidade de controle e poder que destrói muitos relacionamentos na Terra, principalmente dentro das famílias. Eles permitem que cada um seja o que quiser ser. As pessoas se expressam livremente, sem medos de preconceitos de qualquer natureza, inclusive os relacionados à cor da pele, modo de vestir, tipo de trabalho, orientação sexual, gostos pessoais. Enfim, o que importa é o que a pessoa é e o que ela emana.
Então aqui também existem homossexuais? Sim, existem. Isso é natural, pois a sexualidade humana é a força criativa de se manifestar em rica diversidade. Os jordanianos compreendem que todos devem ser amorosamente aceitos e acolhidos em sua forma de expressão. Compreendem que nenhum de nós está em condição de efetuar qualquer julgamento em matéria de comportamento sexual. Porém, aqui todos já conseguem um maior equilíbrio na condução dessas forças sagradas. A maioria dos habitantes tem uma vivência sadia nessa área da evolução humana, evitando armadilhas energéticas da promiscuidade e da fixação pelo prazer efêmero. Satisfeito com a resposta, silenciei por alguns minutos e procurei observar as pessoas em suas atividades diárias. Era muito bonito perceber que todos procuravam, nas mínimas atitudes, serem úteis para a coletividade e ao meio ambiente. Estávamos passando por um parque quando vi um jovem descansando próximo a um lago. De súbito, uma dúvida surgiu. Ludwig, explique-me melhor uma questão econômica dessa sociedade. Você diz que todos são naturalmente compelidos a cooperar e que a economia é planejada de modo a sanar as necessidades da população, sem prejudicar o meio natural. Mas e a questão da livre iniciativa? As disposições de cada um são muito respeitadas nessa sociedade, Lucas. Projetos individuais ou em grupo devem ser relatados e seguem para análise de sua conveniência e necessidade, sempre levando em conta o interesse público. Bons projetos são sempre aprovados, pois incentivar a contribuição para a harmonia social é uma das prioridades desse povo. E como puderam acabar com a desigualdade social se somos essencialmente diferentes em nossas aptidões e qualidades? Este conceito está centrado na igualdade de oportunidades e de acesso aos bens necessários a uma sobrevivência digna e feliz, como moradia, alimentação, lazer, transporte, saúde e educação. Então, ainda há alguma forma de desigualdade? Sim, mas ela se expressa de forma muito diversa da que vemos na Terra, onde classes sociais abastadas têm acesso a supérfluos e mercado de alto luxo, enquanto bilhões de pessoas sofrem apenas para ingerir as calorias necessárias à manutenção de sua máquina orgânica e não conseguem exercer seu direito a serviços públicos de qualidade. Após uma pausa, ele continuou a explicação. Aqui em Jordan, a desigualdade decorre da maneira de como cada ser exerce sua liberdade e trabalha para contribuir para a sociedade. Alguns têm maiores potencialidades e acabam por galgar posições de maior destaque. Outros permanecem em atividades sem notoriedade, mas igualmente importantes para a harmonia do conjunto. Aqui a desigualdade não se expressa na capacidade de aquisição de bens materiais, pois todos possuem o que é necessário. Podem, com certeza, adquirir supérfluo, mas sem exageros, e sem acharem que a posse do conforto fazem um indivíduo melhor que o outro. Mas, instintivamente, sempre desejamos padrões de conforto cada vez maiores. Aqui tudo conspira para uma vida simples e saudável, conectada com o ritmo da natureza. Eles estão muito distantes da lógica consumista da Terra, onde a publicidade midiática manipula o desejo das massas, fazendo-as acreditar que precisam insaciavelmente de coisas e objetos. Ludwig calou-se e eu pude refletir um pouco sobre o estilo de vida daquela humanidade. De fato, nosso planeta Terra seria transformado se recebesse espíritos com tal nível evolutivo. Ficava muito claro para mim que precisávamos crescer e que era possível organizar a sociedade de maneira justa e sustentável. A experiência em Jordan tinha plantado uma semente de esperança em meu coração pessimista. A ideia foi essa, né? Levar Lucas para lá, para Jordan, para desfazer aquela ideia de que tudo é um caos e que não vale a pena lutar pela vida, não vale a pena a gente querer se desenvolver, porque não existe o dia de amanhã. Então, o que eles quiseram fazer com o Lucas, eles conseguiram, né? Plantaram no Lucas o desejo de transformar-se e transformar o meio onde ele está, porque ele viu que é possível, existe planeta melhor. Então, agora ele tem um motivo maior para poder voltar à Terra e tentar, numa nova oportunidade, se transformar em pessoa melhor e transformar o meio onde ele está também em algo melhor. O que ele coloca para a gente nesse capítulo, tanto quanto nos outros, é a visão
de uma vida futura mais feliz, com menos desigualdade, com mais trabalho, com mais desejo do bem pelo próximo, com mais avanços tecnológicos, com menos mídia, menos supérfluo, aquela competição de que eu tenho, então eu sou melhor porque eu tenho, o outro não tem, então ele não é melhor do que eu. Toda a questão dos serviços públicos é uma questão de que precisa de uma organização social, precisa de uma organização política e econômica para melhorar o trabalho que é devolvido à população, né? Porque aqui a gente faz isso, a gente paga imposto e a gente quer o quê? Educação, saúde, segurança, pelo menos esses 3 pilares deveriam trabalhar bem em razão do imposto que a gente paga. Mas a corrupção, mas a falta de caráter de políticos, a falta também de valores da população que elege qualquer um, que coloca qualquer pessoa lá como representante de um povo. Eu já tive diretora que era, não é desprezando a categoria, mas cada macaco no seu galho. Se a pessoa, ela mexia com unhas, era manicure, como que ela pode da noite para o dia se tornar uma diretora? Então eu creio assim, a gente tem que ter pessoas especializadas naquilo que vai fazer. Então, a pessoa pode deixar de ser manicure e se tornar uma professora mediante muito estágio, muito estudo, muito trabalho, em prol, como que eu posso dizer? Se espelhando numa realidade completamente diferente da qual ela estava acostumada. Se me colocar como professora, 32 anos de carreira, para fazer uma unha, eu vou passar fome, porque eu nunca trabalhei com isso, eu mal sei passar lixa na minha unha. É uma vergonha, mas eu não sei. Então, a mesma coisa, mudar a função. Quando eu falo manicure e tal, não é menosprezando a categoria. É colocando que cada categoria, a pessoa tem aptidão, tem competência para aquilo. Se ela quer mudar, é todo o direito que ela tem, ela pode e deve. Se isso vai fazer com que ela evolua, se isso vai fazer com que ela seja ainda melhor do que ela já é e vai levar coisas melhores às pessoas, parabéns. Mas o que aconteceu comigo não foi isso. O que aconteceu comigo foi que tiraram uma moça lá de dentro de um salão, deram para ela, bem dizer, um certificado. Ela mal fez a faculdade, porque foi via correio na época, e ela, pumba, caiu numa cadeira de direção, sem nunca ter sido uma professora, sem nunca ter sido uma coordenadora. Ela nunca tinha trabalhado na área da educação. Aí me colocam ela como diretora, ou seja, a diretora, ela é responsável pela parte administrativa de uma escola. Ela é a cabeça de um grupo de professores, ela representa aqueles professores, ela organiza a vida daqueles professores que vão organizar a sala de aula, os alunos. Então, como ela não tinha experiência nenhuma, a escola virou Deus dará. Se não fosse os professores segurarem a bucha ali, aquela escola tinha falido em 2 tempos. E assim aconteceu várias e várias vezes nesses 32 anos e 23 numa mesma unidade. Cansei de ver gente vir sem experiência, sem gabarito nenhum para ser diretor, sentava na cadeirinha lá de diretor e quem segurava a bucha da escola era o professor. Então, nós temos que aprender através desse texto que cada macaco tem que estar no seu devido galho. Se você quer crescer profissionalmente, se você quer estar numa cadeira a qual isso é fundamental, principalmente para uma equipe que vai estar abaixo de você, eu querer deixar de ser manicure e ser uma professora já é um grande risco, porque eu estou largando unha, eu estou largando uma parte física de uma pessoa e estou indo para uma sala de aula com 30, 40 crianças, que é o serviço, o que trabalhar é completamente diferente. E ao contrário também, um professor largar a sala de aula e se tornar uma manicure. Então ainda precisa de supervisão, precisa de gente em volta, precisa de ter orientação contínua, precisa ter um estágio, precisa ter um tempo para isso. E as pessoas não. Os estágios de professor são uma vergonha. O cara paga para não fazer estágio. O professor que deveria receber o estagiário fala para ele assim, ó, se você não quiser fazer o estágio, não tem problema não, traz a folhinha aqui que eu assino para você. Tá lá 180 horas de aula que aquele cara que está estudando faculdade tem que fazer, ele não faz nem 4. Ele vai lá na escola, assina o ponto dele lá, porque tem um ponto do estagiário. Ele aparece no primeiro e no último dia de estágio dele, acabou. E o professor empresta o diário dele
para o estagiário copia todas as aulas que o professor deu do diário para a ficha dele e finge que fez o estágio. Aí um cara desse vai ser professor, se ele nunca pisou numa sala de aula, ele não sabe como é que é. Agora, isso eu estou falando na minha área. Agora, pensa na área de medicina, enfermagem, acontece exatamente a mesma coisa. O policial não tem período de estágio. O que ele tem é 2 anos. Ele fica 1 ano dentro da academia, estudando muita parte teórica e fazendo educação física para manter o físico dele em ordem. Mas o policial que fica 1 ano dentro aquartelado, ele não sai nas ruas para ver ocorrência. Depois ele é jogado lá na rua para poder trabalhar a ocorrência, e muitos que estão morrendo hoje morrem por quê? Por falta da experiência. Meu marido só tinha 5 anos de policial militar. Quando ele foi trabalhar, colocaram ele numa área completamente perigosa, que é a área da Paraisópolis. O cara que matou meu marido tinha 16 anos de idade e era de uma favela da Paraisópolis. A capitão dele virou para mim e falou: Patrícia, se ele tivesse em outro lugar, talvez daria mais certo. Porque ele era bom, ele era um bom policial. Mas, infelizmente, colocaram ele numa área onde só tem cobra criada. Né? Um garoto de 16 anos tinha mais experiência do que ele, provavelmente na arma. Ou foi um golpe de azar, não sei. Mas, de qualquer forma, a capitão dele falou: ele estava no lugar errado na hora errada. Se ele tivesse num lugar mais brando, porque o ideal seria isso, os recém-formados deveriam começar num lugar mais brando, para ir pegando o jeito da coisa, mas colocaram ele numa área extremamente perigosa. Então, a gente vê que o que falta na questão desse desenvolvimento nosso, né, para que a gente possa ser igualitário, para que a gente possa viver mais em harmonia, são as diferenças de estudo, são as diferenças de cargo, são as diferenças de ideais, são as diferenças de gosto. Nós somos espíritos muito, né, complicados ainda, muito inferiores. Então, a gente quer sobrepor a nossa vontade em cima da vontade do outro. A gente ainda é muito egoísta, a gente pensa o que vai dar de bom para nós, dane-se o outro. E isso faz com que a gente continue atrasados. Então, o que ele pede aqui nesse texto é que a gente tenha a esperança de que dá para a gente poder ser melhor. Mas para isso, basta que cada um queira ser melhor. Faça as coisas com ética, com os valores e os princípios, seguindo de verdade os preceitos de Cristo. A gente não tem uma outra receita que não seja Cristo, que não seja Jesus. Nós não temos um outro parâmetro que não seja Jesus. Aqui ele não cita Jesus, mas nós sabemos no planeta Terra que o único, o mais perfeito espírito que passou por aqui foi Jesus. Ele é nossa conduta, ele é nosso caminho. Dá para a gente poder, através dos ensinamentos dele, montar uma moral, montar um setor social, político, econômico, educacional, de segurança, de saúde, que seja bom para todos. Dá para fazer. Jesus ensinou todas as áreas. Ele foi espetacular, ele foi perfeito em todos os ensinamentos. E se a gente seguisse pelo menos um pouco do que Jesus ensinou, a gente já estaria no grau de Jordan já faz tempo. Mas nós relutamos, né? As nossas experiências ainda, a vontade de querer ser melhor do que o outro, de querer passar a perna do outro, ainda faz a gente se tornar pessoas em um planeta bem atrasado. Mas vem pra gente aquela esperança, que é possível se tornar um planeta Jordan, é possível se tornar um planeta de mais paz. Como ele falou aqui, a gente vive com aquela frasezinha na boca, né? Eu prefiro ter paz do que ter razão. Quando cada um absorver de verdade essa frase, prefiro ter paz do que ter razão, parece que as coisas realmente caminham. Eu tô vendo pela situação que eu tô passando aqui, né? Eu sempre fui muito briguenta, tudo aquilo que acontece que me desagrada, eu já caio matando em cima. Essa semana eu tô aqui fazendo uma prova de resignação total. Eu tô com um vazamento em casa, tô preocupada com isso, porque tem uma situação financeira por trás, que a conta de água tá vindo mais alta. E eu fui na Sabesp, a menina virou para mim com ironia, ela falou assim: a senhora tá lá há 27 anos, nunca aconteceu, e só agora que foi acontecer?
Então, o problema não está no hidrômetro, o problema está na sua casa. Ela foi irônica. Se é um outro momento que a Patrícia está, né, dona da razão, aquela coisa toda, eu ia arrumar briga. Eu só olhei pra cara dela e falei, eu acho que você tem razão. Deve ser vazamento mesmo. Virei as costas e fui embora. Aí, quando chegou em casa, lógico, deu vontade de chorar. Porque eu falei assim, meu Deus, ninguém para resolver essa situação. E aí eu tenho que ficar esperando 10 dias para aparecer um técnico, se é que vai aparecer, para resolver essa situação. Aí eu fui até tarde da noite na internet fuçando. Aí achei 2 números de caça-vazamento, que eu nunca nem tinha ouvido falar nisso. Fucei até achar. Falei, eu não sei se é confiável, porque eu não conheço. Mas peguei 2 nomes, 2 números. Falei, se em 10 dias eu vou ter resignação, eu vou ter paciência, eu vou ficar aqui em paz. Desligo lá meu registro, a água não tá correndo que nem doida, minha caixa de 1000 litros, beleza. Vou ficar calma. Não vou brigar. Dessa vez eu não vou brigar. Fico triste, fico aborrecida? Fico, sou ser humano. Mas eu vou ficar resignada. Não vou brigar. E eu tô tentando achar saídas enquanto isso. E tô esperando o tal do técnico. Se fosse outro tempo, gente, ixi, a Patrícia já tinha estourado. Todo mundo ia saber que a Patrícia tá com problema. Mas eu conto da situação e conto da forma que eu tô levando. Eu estou tentando levar da melhor maneira possível. Sem briga. Tinha marcado minha hidroginástica, reposição de aula. Não vou na reposição, cortei a reposição. Sabe quando você começa a tentar ajeitar tudo de forma branda? Eu não tenho costume de fazer isso. Eu tenho o costume de resolver na paulada. Vamos, é para hoje, é para agora, é para já. Mas eu tô preferindo de verdade ter paz do que ter razão. Um problema de imóvel que eu tive um mês atrás, aí uns 2 meses atrás, eu preferi perder R$5.200. A loja não queria que eu devolvesse o móvel, eu não gostei do móvel. Falei, tudo bem, tem que entrar no jurídico, tem que fazer processo, tem que provar, tem que fazer, tem que acontecer. Enquanto isso, esse monte de tábua fica aqui impedindo de eu arrumar meu quarto. Não. Comecei a dar todos os móveis para todo mundo que estava aqui em volta. 5.200 eu perdi. Mas eu ganhei uma paz. As pessoas que receberam os móveis ficaram todo mundo feliz. Tá tudo certo. Me espremi, tô me espremendo por 2 meses. Eu acho que ainda vai mais uns 2 pela frente. Mas tranquilo. Eu espremo o bolso, mas abro minha mente. Porque daqui a pouco eu não tô aqui. Não é móvel que vai me fazer feliz, não é casa que vai me fazer feliz. Então, a gente tem que aprender a se desapegar dessas coisas, porque a gente arruma encrenca por tudo. Tô conversando com a pessoa é agradável, é respeitosa, a pessoa fala coisas que eu gosto de ouvir, eu vou dar ouvido. Se fala aquilo que eu não gosto de ouvir, sinceramente, eu não dou mais ouvido, porque antes eu me machucava. Eu falava, não, eu não gosto de ouvir aquela pessoa, mas eu acho que é um ato de caridade, ou então eu acho que é um ato, né? Eu tô aqui num mundo onde todo mundo é diferente, então eu sou obrigada a ficar ouvindo coisas diferentes que eu não gosto. Eu já fiz isso. Não funciona, machuca a gente. Às vezes você escuta besteira, coisas que ferem o ouvido da gente. Mas pra gente não ficar totalmente sozinha, a gente escuta. Eu prefiro ficar sozinha. Ixi, ó aqui. Opa. Não tem dinheiro que paga isso aqui não, ó. Aí eu coloco minha musiquinha e pronto. Como alguma coisinha, tomo um café com leite, tá frio, tá gostoso e vamos levando. Então, eu não quero mais tanta coisa na minha vida. Eu já quis bastante coisa. Não material. Material eu quis o básico, ter uma casinha confortável e pronto. Mas eu já quis ter família grande, eu já quis ter festa, eu já quis ter, né, passeios, aquela coisa toda, viajar, conhecer Minas Gerais inteira. Eu não quero mais nada. Eu tô nessa faixa aqui. Tô preferindo ter paz. Tendo paz, tá tudo certo. Porque quando a gente perde a nossa paz de verdade, gente, eu acho que perdendo ela, perde saúde, perde equilíbrio, perde motivação, a gente vai perdendo tudo. A paz, quando você tem ela, parece que tudo de bom te acontece. Parece não, acontece. Mas quando você perde seu equilíbrio, sua paz, tudo em volta fica ruim. Você pode ter um castelo. É onde meu pai lá atrás sempre falava. Quando ele brigava com a minha mãe, vinha chorar no meu ouvido, aí meu pai vinha, Patrícia, preferia estar morando embaixo da ponte, filha, do que ter esse castelo, que não era um castelo, era uma casa boa. Ele falava, eu preferia estar morando embaixo de uma ponte, do que morando aqui nesse castelo e não ter paz. E eu não entendia aquilo, eu falei, meu pai é doido, né?
morar embaixo da ponte, passar frio, passar chuva, bicho, rato, essas coisas todas. Mas agora eu consigo entender a fala do meu pai. Realmente, não tem nada que pague nossa paz. Então, o desejo de Lucas de estar num lugar melhor está fazendo ele se tornar uma pessoa melhor. Observaram isso no decorrer dos textos? Ele vendo que existe coisa melhor, isso está servindo de incentivo para que ele se torne melhor. Então, às vezes, a gente precisa da dor para poder valorizar amor, né? E às vezes a gente precisa desse afago de amor para ganhar um fôlego, para a gente poder acreditar que existem coisas boas e que a gente deseja, que a gente quer chegar nessas coisas boas. Para isso só vai ter um caminho, Jesus. Não tem outro caminho. A gente não conhece outro, na Terra não. Então, bora lá. Vamos acreditar que o Lucas, através dessa esperança, através dessas coisas boas que ele vem aprendendo através do planeta Jordan, ele vai procurar um outro caminho, ele vai procurar viver numa condição melhor, numa nova oportunidade. E assim com ele, né, se colocando no lugar dele, nós também estamos nessa. Nós também, muitas das vezes, nós somos pessimistas, muitas das vezes a gente é para baixo, amargo, né? Se a pessoa chega, a gente já fala só coisa ruim. Se falar de política, a gente dana a falar as coisas ruins da política. Se fala de economia, nossa, vai de mal a pior. Se fala do serviço público, é uma vergonha. Então, nós temos essa coisa. Nós somos um pouco esse Lucas aqui, sabia? Eu tô começando a me identificar. E você? Eu tô começando a me identificar que esse Lucas personagem, na verdade, somos nós. Então, se nós somos assim, não é só o Lucas que tem que mudar, que tem que ter uma perspectiva de vida diferente, que tem que ter uma motivação, um incentivo para ser diferente. Eu acho que no final das contas, esse Lucas personagem, o autor vai virar e falar assim, e aí, Lucas, o que você aprendeu com tudo isso? E esse Lucas vai acabar sendo nós. Vocês querem apostar comigo? Eu tô começando a entender que é por esse lado. E a gente termina esse livro sexta-feira agora. Então já tá para fechar essa história aí. E eu tô chegando no consenso que essa história todinha foi para que eu e você, que estudou junto comigo, chegar no mesmo denominador comum. Nós somos um Lucas da vida. E já passou da hora da gente mudar.